nos envolva, descortinando em nós a disposição, o interesse, a vontade de interpretar e assimilar os seus ensinamentos, para que possamos caminhar rumo a esse aprendizado que ora buscamos. Sempre que tenho oportunidade, eu gostaria de expressar a nossa gratidão muito em particular a essa casa que nos acolhe, e eu digo que o pouco em nós, um pouco em mim, de acertos ou de bons propósitos, é oriundo dessa casa que tem nos norteado, nos dado um direcionamento na nossa trajetória de vida, e nós somos muito gratos a essa instituição que nos acolhe, e é essa oportunidade que nos é disponibilizada de adentrar aos lares de nossos queridos irmãos, confrades, que têm essa oportunidade de estarmos aqui falando em nome de Jesus. Para nós, então, é uma grande alegria de termos essa oportunidade. E eu digo mais ainda, quando nós aqui assumimos, esse capítulo é muito exigente, eu brincava agora há pouco, quando nós falávamos desse tema, ele é muito exigente para conosco. Aliás, o Evangelho de Jesus, ele é todo exigente, que ele nos ensina que enquanto nós não cumprimos toda a sua lei, um único ponto, um único iota e uma única vírgula, nós não poderemos entrar no reino dos céus. Porém, eu digo que quando nós falamos, nós temos a oportunidade de estar usando a tribuna dentro doutrinária, a nossa responsabilidade é com certeza um tanto quanto maior, porque nós estamos falando daquilo que nós absorvemos, daquilo que nós estudamos, daquilo que nós pesquisamos e daquilo que nós deduzimos e concluímos. Mas eu falo muito mais para mim, eu gosto de falar isso, que a minha boca está mais próxima do meu ouvido do que do outro, do nosso próximo. Então, as nossas colocações, as nossas observações, nós estamos falando para nós mesmos nesse aprendizado, buscando sedimentar conhecimentos, sedimentar a mensagem do Cristo em nós, para que em momentos oportunos isso venha aflorar, venha eclodir, e nós possamos vivenciar as mensagens que Jesus veio nos trazer, nos deixou como ensinamento, como norte para aquela época, para ontem, para hoje e para todo sempre. Então, o capítulo 18, quando ele nos diz que muitos são os chamados e poucos são os escolhidos, eu tenho aqui a prepotência de dizer que todos nós, nessa altura dos acontecimentos, somos os chamados. Todos nós já tivemos e estamos tendo oportunidades de atuar ou de trabalhar dentro do movimento com Cristo. Jesus, na sua mensagem, ele diz: vinde a mim todos vós. Ele não diz: vinde a mim alguns, ou a grande maioria, não, todos. Vinde a mim todos vós, que eu vos aliviarei, vós que estáis cansados, fadigados, agoniados, né? Então, é uma oportunidade que nós temos, e nós temos no Evangelho de Jesus um todo conforto, um todo consolo, um todo acolhimento, um todo amparo. Apesar de ser rigoroso nas suas palavras, e Kardec, ele, de maneira didática, ele codificou a doutrina de forma fantástica. Nós estamos vindo do capítulo 17, quando nós aprendemos que nós devemos ser perfeitos, tanto quanto perfeito é nosso Pai Celestial. E aí nós aprendemos que essa perfeição ela é relativa, a criatura nunca será igual ao Criador, porém nós buscamos essa excelência para quando nós iremos então aproximá-lo. E aí nós chegamos aqui nesse capítulo onde nós dissemos que dentro dessas propostas, nem todos aqueles que se dizem Senhor, Senhor, entrarão nos reinos dos céus. Vamos estudar daqui a pouco o capítulo 19, quando ele nos ensina que a fé transporta as montanhas. E aí, dentro do nosso foco, dentro das nossas propostas, nós alcançaremos as verdades ensinadas por Jesus.
quando Ele nos ensina que se pedir, nós obteremos. Quando se bate a porta, ela abre. Então, todos nós que se encontramos nesse momento, às vezes fadigados, às vezes agoniados, é o momento de encontrar para dentro de nós mesmos e entender que Jesus, quando Ele fala que lá no final dos tempos, mas o final dos tempos da nossa transformação, nós não seremos julgados por um tribunal, senão o tribunal da nossa própria consciência. Seremos nós mesmos que haveremos de nos condenar ou de nos absorver. Então, lá nesse capítulo 10, nós vemos que no Evangelho de Lucas, no capítulo 12, nos versículos 47 e 48, ele diz que o servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, o amo será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Aí, então, essa interpretação que nós dentro do movimento espírita ou espiritista, já compreendemos, já temos essa interpretação. Uma vez que nós temos esse conhecimento, agora é importante vivenciar esse conhecimento. Porque muito se pedirá àquele que muito já tem, aquele que muito tem recebido. Isso é para essas informações que o mundo espiritual, que o mundo espírita tem trazido para nós. Falamos agora há pouco da coletânea de estudos de André Luiz, que nos vem descortinar o mundo espiritual de forma, se não mais, se não menos, tal qual nós haveremos de vivenciar. É essas que os espíritos nos têm dado notícia. Uma vez que nós temos esses conhecimentos, então a nossa responsabilidade torna-se maior. O nosso compromisso torna-se maior perante aquele outro ainda ignorante que não teve a oportunidade dessas informações. Então é muito importante nós refletirmos dentro desses aspectos. Qual é a nossa responsabilidade perante, às vezes, eu tenho ouvido muito uma colocação que se faz da nossa conduta. E alguém nos diz, cuidado com a sua conduta, porque talvez essa é o único evangelho que o seu próximo possa estar lendo ou enxergando, ou conhecendo ou visitando. Então a nossa conduta, quando nós nos identificamos e nos rotulamos espíritas, como é o nosso comportamento? Porque não nós seremos julgados ou analisados pelo Léo, ou pelo Rogério, ou pelo Caetano, mas sim pelo espírita. Qual que é a postura que nós estamos exercendo dentro desse quadrado, dentro dessa situação? E aí nos compete a serenidade, nos compete o raciocínio, a reflexão, aquela ensinada por Jesus, do sim, sim, do não, não. Devemos tomar posições, tomar atitude, mas colocando sempre em evidência o amor, a caridade. O apóstolo Paulo diz, na sua carta aos Coríntios, que eu posso ter todos os dons das profecias, os dons de falar em línguas, enfim, mas se eu não tiver o amor, se eu não tiver a caridade, isso de nada me valerá. Ele finaliza nessa carta que, dentre elas, da esperança, da fé, a mais importante é a caridade. Então é importante nós sabermos a expressão que aquela já ensinada por Jesus há mais de 2020 anos, né? O amai-vos uns aos outros. E aí ele recomenda ainda mais: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí todos reconhecerão e saberão que sois meus discípulos. Então, o amai-vos uns aos outros teve aqui uma conotação ainda muito maior, tal qual Jesus nos amou. Essa é a nossa expressão. E aí nós vamos galgando, caminhando por passos firmes e certeiros rumo a esse aprendizado e a esse crescimento. Quando nós estudávamos esse capítulo, ficávamos muito preocupados, porque às vezes nós falamos e quando nós assumimos uma posição de estar falando do Evangelho, não quer dizer que nós somos tal qual nós estamos falando, mas a nossa proposta, a nossa vontade é essa. E um dia estaremos aptos, estaremos prontos para dizer que somos verdadeiros trabalhadores da seara do Cristo.
estamos caminhando, estamos matriculados nessa escola, que haverá de nos exemplificar caminhos, ensinar condições, meios, recursos, de pautar, de elaborar dentro desse projeto. Mas o item 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele ainda vem de uma forma ainda rigorosa, que diz que vinha a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Olha como é rigoroso o Evangelho de Jesus. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhes perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que vos permanece o vosso pecado. Isso está no Evangelho de São João, no capítulo 9, nos versículos 39 a 41. E aí a gente começa a entender porque certas pessoas têm certas aptidões, maiores aptidões, de outros menos, uma facilidade para determinadas ciências, para determinados estudos, e outros com maiores dificuldades. É porque estamos prontos. Jesus, ou seja, a providência divina, ela é sábia e ela converge a nosso benefício. Todos os recursos, são direcionados ao nosso bem-estar, ao nosso aprendizado, ao nosso crescimento. Se nós não temos essa facilidade ou essa condição, porque nós ainda não estamos aptos, nós ainda não estamos prontos a exercer determinadas circunstâncias, ou determinada ação, ou determinado benefício. Então, daí a gente entender, porque às vezes o nosso olho é motivo de escândalo, é preferível que nós não o tenhamos. Então, daí devemos dar graças a Deus pelas as condições que nós estamos usufruindo, vivenciando. Um dia desses, ouvimos de um amigo nosso que a alegria de estar vivenciando um momento tal qual esse, de uma pandemia que tanto se fala. Graças a Deus. Isso é para poucos, né? O turbilhão de seres que se existe no universo, nós estamos tendo a oportunidade de vivenciar uma experiência histórica e damos graças por tudo isso, onde estamos tirando ensinamentos e aprendizados de conduta, de meios, de condições de sobrevivência, de respeitos, de disciplina. O momento é fantástico, e assim em todos e em qualquer momento, saber, entender e compreender que o momento atual é o importante, e nós estamos no momento certo, na hora certa, no local ideal, na hora certa. Interpretando e compreendendo assim, entendendo que em todas as circunstâncias da nossa existência nós temos um coordenador, nós temos alguém que está no leme da nossa nave, da nossa embarcação, e que esse coordenador é senão ninguém menos do que o Senhor dos mundos, o nosso Senhor Deus, que há de nos conduzir por caminhos certeiros e seguros. E quando nós nos aportarmos, nós nos daremos graças a Deus. Então é muito bom ter essa interpretação que o Evangelho de Jesus nos traz. Mas quando nós estávamos estudando e pesquisando para fazer uma reflexão desse capítulo, ou desses itens, nós encontramos lá uma citação publicado em um Reformador, de outubro de 1956, psicografado por Chico Xavier e pelo espírito de Emmanuel, uma mensagem que eu achei muito pertinente e quis trazê-lo para a nossa reflexão, e eu achei muito interessante dentro dessa linha que nós estamos conduzindo. Hoje nós entendemos que o Evangelho de Jesus, ele é todo rigoroso, é de muito rigor, de muita disciplina, de muita responsabilidade, mas do outro lado ele é cheio de amor. Recordo aqui das palavras do Chico, que uma verdade deve ser dita sempre, mas é uma gota de verdade no oceano de amor. O amor deve cobrir sempre a multidão dos pecados. E dentro dessa linha de propósitos, nós aprendemos então que às vezes caminheiros por caminhos de pedregulhos que nós estamos ainda caminhando, seres ainda ignorantes que nós ainda somos, mas nós temos o Senhor que é por nós. Nós somos filhos de Deus e só por isso basta.
Nós temos um Deus que nos fez por excelência e nos criou seres imortais para viver para todo o sempre. E que às vezes, por vezes, nós desvinculamos ou desvencilhamos de um rebanho de 100 ovelhas e nos tornamos aquela ovelha perdida, mas o nosso Senhor, que nos pastora, nos pastorear, Ele deixa aquelas 99 ovelhas amparadas e sai à busca de nós, aquela ovelha perdida, e nos encontra à beira de espinhos ou de pedregulhos ou desamparadas à beira de abismos, e ali nos acolhe e nos traz em seu seio e nos conduz novamente de encontro a esse rebanho, que por vezes nós erramos, nós desvinculamos e tropeçamos, mas o Senhor é sempre por nós. Então, Emmanuel faz uma reflexão nesse que eu quis trazê-lo aqui, como dizíamos, e nós faremos aqui uma reflexão dentro dessas colocações. Ele diz que nós estejamos convencidos de que ainda nós nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Nós já interpretamos isso, né? A nossa caminhada é longa. Nós estamos muito distantes dos chamados espíritos celestes, ou sublimes, ou espíritos puros. Porém, nós já temos a consciência que a maior caminhada, ela começa com o primeiro passo. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior, esse que Jesus, o Cristo redivivo, trouxe para nós, nós já guardamos a certeza de que já somos os escolhidos. Porque nós fomentamos que esse Senhor, a nos pastorear, não nos desampara nunca. Então, nós somos escolhidos dentro dessa seara que o Senhor nos disponibilizou. E nós somos escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Nós devemos nos renovar a cada instante, a cada momento, a cada passo. Nós somos os escolhidos para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, para o esquecimento de todas as faltas de nosso próximo, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições e redimindo-as. É muito importante, então, nós termos esse conhecimento, porque antes nós nos tínhamos o prazer, nós nos satisfaríamos com os nossos erros. Errei, sim, erro de novo, porque ele é daquele jeito. Aí nós começamos a julgar o nosso próximo. E me acho certo, hoje não. Nós já temos a consciência, porque nós somos aqueles que Emmanuel nos coloca, nós somos os escolhidos para trabalhar na seara do Cristo. Porque a nossa consciência é onde está escrito a lei de Deus. Ela nos chama a atenção toda vez que nós tropeçamos, toda vez que nós caímos e somos ali incentivados, motivados a que venhamos novamente a levantar, erguermos-nos e caminharmos de formas decisivas ao encontro à nossa redenção. E para isso é preciso que eu tenha a vontade de nos regenerar, de me transformar a cada queda, a cada momento, a cada instante, tendo a interpretação de que eu não sou o dono da verdade, tendo a interpretação que eu não sou melhor do que ninguém, mas simplesmente um caminheiro dentro de uma caminhada. E Emmanuel ainda continua no seu raciocínio. Nós somos escolhidos para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Nós somos escolhidos para a atividade infatigável na confraternização verdadeira, um momento tão carente. Nós temos a interpretação que o momento é o momento das carências emocionais, da importância de olhar para o outro e dizer que ele é importante dentro da nossa trajetória. De dizer para o outro que nesse momento eu sinto a sua falta, que eu sinto a carência de um aperto de mão ou de um abraço fraterno, mas que eu posso emitir vibrações de carinho, de ternura, de fraternidade e de aconchego. Eu posso fazer um telefonema, eu posso fazer-lhe uma oração. Aprendemos e falamos agora há pouco a importância da vibração ou da sintonia, dos tratamentos feitos à distância, das curas feitas à distância, quanto resultado isso tem, nós que já temos esse conhecimento. Façamos uso desses recursos que nos disponibiliza, ou que nós temos em mãos. Fazemos o exercício da prece, da oração, em benefício das pessoas a quem nós temos apreço e carinho. Fazemos o uso da prece a benefício daquelas outras pessoas a quais nós ainda não aprendemos a simpatizar
e não temos admiração e pedimos a ela em prece, em oração, o nosso perdão, esse incondicional do qual nos ensina Emmanuel, para auxiliar, nós somos os escolhidos para auxiliar os que erram, com caridade, com amor, não com apontamentos, não com cobranças ou coisas parecidas. Nós somos os escolhidos para ensinar aos mais ignorantes que nós mesmos, com esse sentimento de humildade e de simplicidade. As colocações que Emmanuel faz com muita propriedade. Eu preciso trabalhar a excelência da humildade, da simplicidade, e não da arrogância ou algo similar. Mas aí Emmanuel ainda continua na sua mensagem, que nós somos os escolhidos para suportar o sacrifício no amparo aos que sofrem, ainda sem a força da fé renovadora, que já nos robustece o espírito. As pessoas que sofrem nos seus leitos de dores, sem compreender o porquê. Pessoas que perdem os seus entes queridos diante de condições e tribulações das mais diferentes. Nós podemos chegar e falar da imortalidade da alma, falar que Deus é um Senhor dos mundos infinitamente generoso, sábio e bom, que há de nos dar condições que de outrora ou de outros momentos nós novamente confabularmos e encontrarmos e abraçarmos e falar da nossa fé. Nós somos os escolhidos para servir, além das nossas próprias obrigações, falar além daquilo que eu coloco à disposição. O Evangelho de Jesus nos ensina, se alguém me pede a túnica, que eu possa dar também todo aquilo que me tem em disposição. Se me solicita que eu caminhe com ele 1000 passos, que eu caminhe com ele 2000 passos. É fazer algo além, algo mais, sem direito à recompensa, para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva, sem exigir que eles nos entendam. Às vezes nós defendemos ideias, pontos de vista. Não, é importante que nós venhamos defender um bem comum, um bem coletivo. Emmanuel ainda prossegue na sua mensagem, que nós somos os escolhidos para apagar as fogueiras da maledicência e do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa própria renúncia. Olha que fantástico. Nós entendemos que eu sou o escolhido para apagar dentro desse momento, dentro desse quadrado, eu sou o escolhido para apagar a fogueira da maledicência. Se nós estamos num grupo de pessoas que começam a falar mal uns do outro, eu sou o escolhido para botar ali a paciência, a caridade, a ternura, a fraternidade. Eu sou o escolhido para estender a caridade sem ruído, sem alarde. Como quem sabe que ajudar os outros é enriquecer a sua própria existência. Aí nós interpretamos, junto com Chico, que nós só temos aquilo que damos. Então, quer saber do seu patrimônio? O que nós distribuímos? É isso que nós possuímos. É o que nós distribuímos. Se nós distribuímos ignorância, se nós distribuímos... O que nós distribuímos? Se eu distribuo amor, aconchego, é isso que nós possuímos. Nós só damos aquilo que temos. E a partir daí, nós começamos a criar o nosso patrimônio. E aí Emmanuel ainda continua, que nós somos os escolhidos para persistir nas boas obras sem reclamação e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho, para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros, cada dia, a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. E então nós começamos a nos sentir verdadeiramente os escolhidos, é nos colocar nessa condição de submissos aos ensinamentos da Boa Nova. Como nós podemos servir ao Evangelho? Jesus já nos ensina numa outra passagem que eu não vim trazer a paz, mas sim a espada, e tenho pressa que ela se estenda. É muito interessante interpretar esse ensinamento. Jesus precisa de companheiros, ceifeiros, que venham ceifar dentro da sua seara, propagando, divulgando a sua mensagem, o seu Evangelho,
de maneira atuante, de maneira ostensiva, não de maneira confortável. Por um outro lado, Jesus já nos ensina que a boca fala daquilo que o coração está cheio. A boca fala do que está cheio o coração. E aí nós, dentro dessa reflexão que nós fazíamos, o que nós estamos cultivando? O que está cheio o nosso coração? Numa outra passagem, Jesus diz que aonde está o nosso tesouro, aí está também o vosso coração. Aonde é que nós estamos colocando os nossos valores? Que tipo de assuntos? Anedotas? Críticas? Brincadeiras? Assuntos menos digno ou mais digno? É muito importante nós refletirmos em nossas colocações. Quando nós estamos aqui falando do bem, falando de valores, falando de potenciais da alma, desse espírito imortal, nós estamos sedimentando esse conhecimento em nós. Em momento oportuno, isso há de germinar, de crescer e frutificar, dar frutos, uns 30%, outros 60%, outros 80%. Mas assim nos ensina, assim nos falava Jesus. É importante que nós venhamos ter esses ensinamentos e aprender que a cada momento, a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, nós estamos vivenciando uma experiência que pode fazer a diferença na nossa trajetória, na nossa história de vida. E dentro desse capítulo, no Evangelho, ele diz que aos espíritas, pois, a nós, espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houveram aproveitado, muito será dado. As oportunidades que nós estamos tendo, do estudo, da disponibilidade de recursos, de toda uma coletânea, de uma biblioteca de informações, de conhecimentos que nós estamos disponibilizados, de que maneira nós estamos utilizando, com que fim, com que propósitos. Isso há de nos dar condições de aproveitar, os que houveram aproveitar muito esses ensinamentos, e muito nos seremos proporcionados, nos serão dados, se nós soubermos usar esses recursos com consciência, com responsabilidade e com disciplina. E ainda nesse mesmo capítulo, ele diz que o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Isso nos conforta muito, e foi essa a proposta que nós quisemos trazer aqui nessa oportunidade, nessa reflexão dessa noite de hoje. Entender que nós poderemos ser esse número dos chamados escolhidos. Não aqueles direcionando para um propósito de que nós somos ainda seres pecadores, cheios de mazelas ou de arestas que precisam ser aparadas. Não tenho dúvida nenhuma de que nós somos esses seres que precisam muito desse burilamento do qual nós estamos passando e experienciando. Mas conceber que nós já temos o seio da doutrina do Cristo, que nos acolhe, que nos direciona, que nos convida, que vinde a mim todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Saber que o meu jugo, o meu fardo é leve. E que nós estamos caminhando com esse Senhor da vida, que não há de nos direcionar por caminhos firmes e seguros. Tenhamos então a expertise de caminhar-se com Ele e ter a fé convicta, a fé segura, aquela que transporta montanhas, aquela que nos dá o condicionamento da qual nós precisamos. E é com muito apreço e com muita alegria que nós agradecemos e dizemos que Deus os pague pela oportunidade do condicionamento, da busca desses aprendizados, e digo muita paz. Que Deus nos abençoe. Os nossos